Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais uma vez o seu podcast sobre as ciências humanas, a trincheira final contra o Império da Ignorância. Esse programete que é um programa de história pública e de debates políticos, filosóficos, sociológicos e por aí vai. Eu sou o Pablo Magalhães, o seu host nada preferido, e estou aqui acompanhado de uma galera gigantesca, tá? Vamos aí pela lista. Vamos começar de baixo para cima. Temos aqui a presença dele, o alter ego do nosso colega de Minas Gerais, o senhor Felipe Malsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Estamos aqui, diretamente da Terra, aonde a gente tem um aumento de 300% no salário do governador, mas dos servidores, congelamento por 9 anos. Felipe desmicrofonizado. Temos aqui também a presença dela, nossa correspondente internacional direto do país São Paulo, Catiane Bispo. Eu adorei esse alter ego Malsanto, muito bom. Olá, gente, bom estar aqui de novo com vocês, é um prazer, ainda mais para falar sobre América Latina, assunto que eu gosto tanto. Também está aqui o nosso camarada, o homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco e desde então luta contra o imperialismo e o capitalismo, o camarada Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Só de olhar aí nessas movimentações políticas da América Latina, porque o bicho tá pegando ultimamente. E recebemos com muita alegria um convidado que vem pela primeira vez aqui no podcast. Nós recebemos com muita honra Guilhermo Denaro. Oi, Guilhermo. Tudo bem, Paulo? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu estou mexendo com esses aparelhos aqui em um tipo de programa desse. Ok. Seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho sobre você. Quem é você? Bem, eu sou de origem argentina. Fazem 40 e poucos anos que eu cheguei aqui. Eu era petroleiro na Argentina e no ano 78 eu precisei sair da Argentina porque estava na lista para ser assassinado pelos militares, né? Era considerado um dos subversivos residuais. Eu militava no Partido Revolucionário dos Trabalhadores e no Exército Revolucionário do Povo na época. Lutávamos principalmente contra o exército argentino e, bom, eu precisei sair. Cheguei aqui no ano 78 e depois de alguns meses eu me incorporei às lutas populares no ABC, acompanhando a greve dos metalúrgicos, e de lá para cá procurei manter a minha militância no movimento popular. Hoje eu estou acampado em Taubaté, em um pré-assentamento organizado pelo Movimento Sem Terra, e acompanho as lutas populares a partir do Movimento Sem Terra. Mais ou menos isso. Câmbio. Perfeito. Já quero expressar aqui a nossa alegria, a nossa honra de recebê-lo. Agradecer a Catiane Bispo, que fez aí o meio de campo. E Catiane tem um agradecimento para mais alguém, né? Tenho sim, quero agradecer a Gabriela Ortega, filha do seu Aníbal Ortega, por ter indicado o Guilherme aqui para participar com a gente. Guilherme, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, por ter topado vir aqui dar esse giro na América Latina e principalmente sobre a Argentina, que é o tema principal aqui desse episódio. Mais uma vez, obrigada. Perfeito. Bom, então estamos aqui reunidos hoje, né, mais uma vez para falar sobre geopolítica na Latinoamérica. Esse programa, esse quadro que nós temos aqui no podcast, que de tempos em tempos retorna
para a gente poder refletir aí sobre nossa querida Latinoamérica e os rumos que nosso continente anda tomando do ponto de vista político, social, econômico e por aí vai. Hoje a gente está aqui reunido porque muita coisa aconteceu. O carro-chefe aí são as eleições na Argentina, né? Temos Javier Milei perigando ser eleito por lá e como a eleição dele pode representar aí um retrocesso gigantesco. E também nós temos alguns outros assuntos rolando, né? O Equador tá de presidente novo. E mais uma vez a Venezuela tá aí às voltas com os Estados Unidos em relação às sanções, né? Só que agora com alívio nessas sanções. Mas antes de a gente entrar no nosso conteúdo, vamos para os nossos recadinhos de cada dia, né? Precisamos faturar. Kleber Roberto, é o momento de a gente falar sobre as 5 estrelas para o nosso podcast, né? Isso mesmo, pessoal. Essa é uma forma bem simples e fácil de você auxiliar aqui o podcast do Historiante, que é dar 5 estrelas em nosso podcast no seu aplicativo ou dar a nota mais alta, dependendo de qual aplicativo você esteja utilizando. No Spotify, por exemplo, é 5 estrelas. E ao fazer isso, você ajuda o podcast do Historiante a estar ali no topo dos chats, os podcasts mais ouvidos. E você pode aproveitar e já seguir o podcast do Historiante e compartilhá-lo nas suas redes sociais, no grupo de Telegram, no grupo de WhatsApp, porque essas práticas são bem simples e fáceis e ajudam muito a difundir a palavra do historiante. Pois é, são dicas rápidas, fáceis de se fazer, né? Compartilhe, é tão bacana a gente saber que você está ouvindo a gente. Você manda mensagenzinhas e diz que está aí acompanhando o historiante, né? Cada semana é uma alegria produzir conteúdo para você, né? E a gente gosta muito de saber que estamos atingindo coraçõezinhos, né? Queria mandar um abraço para esse nosso ouvinte recorrente, que é o biólogo comunista. Vou dizer o arroba dele aqui agora, arroba Mateu com TH. Mateu com TH, isso mesmo. Ele fez um tweet lá e disse o seguinte: simplesmente uma aula incrível do historiante sobre o conflito de Israel e Hamas. Recomendo a todos ouvirem. E tá lá, obrigado. O biólogo comunista no Twitter, que não é mais Twitter, né? É o Twitter, sei lá. Bom, e Felipe Monsanto, é hora de agradecer a nossa editora parceira, né? Com certeza, Pablo, a editora que não largou da nossa mão e está com a gente aí na alegria e na tristeza. É a editora Contexto, e com essa parceria, quem sai ganhando é você, nosso ouvinte, que está aqui toda semana acompanhando os nossos programas. Como você aproveita? Faz o seguinte, nas suas compras lá na editora Contexto, você pode encher o seu carrinho e ao finalizar a sua compra, você usa o nosso cupom de desconto, que é Historiante20. Ao finalizar a sua compra, você coloca o seu cupom Historiante20 e você garante na nossa parceria até 20% de desconto na sua compra lá com a editora Contexto. Você não vai ficar de fora dessa, né? Vai lá, aproveita o seu desconto. Pois é, tem livros muito bons lá. Por exemplo, Juventude contra a Cultura, do historiador Marcos Napolitano, que a editora Contexto gentilmente nos enviou e que você pode adquirir aí com esse descontaço. Fazendo isso, você ajuda o podcast do Historiante a pagar suas contas aqui e se manter de pé, tá? E só para deixar claro, se você quiser ganhar Juventude contra a Cultura, você pode, torne-se apoiador no apoia.se/historiante ou no aplicativo da Aurelo, ou através do Pix, ou historiante@gmail.com, né? Com R$4 mensais, você participa do nosso sorteio mensal de livros, concorre a cada mês a um livro bem bacana da editora Contexto, além de receber conteúdo exclusivo e participar do nosso grupo secreto, né? Então, aproveita que tudo isso para você, apoiador. Bom, agora sim, vamos para o nosso giro de notícias, Kleber Roberto. Carta Capital. Quem é Daniel Domoa?
o herdeiro que se tornou o mais jovem presidente do Equador. Herdeiro da exportadora bananeira Noboa e membro de uma família que controla mais de uma centena de empresas, Daniel Noboa, 35 anos, será o mais jovem presidente da história do Equador. Em 25 de novembro, ele assumirá o comando do país após vencer Luisa González no pleito do último domingo, dia 15. A eleição foi considerada uma das mais violentas da história recente, com casos de atentados a candidatos e o assassinato de um dos presidenciáveis, Fernando Villavicencio. Brasil de fato. Debate eleitoral na Argentina tem sido esvaziado pelas redes sociais, avalia pesquisador. O primeiro turno das eleições presidenciais na Argentina será realizado no próximo domingo, dia 22. A população vai às urnas em meio a uma profunda crise econômica. Mas, como já observado nas eleições brasileiras dos últimos anos, o que tem mobilizado a campanha e o debate entre os candidatos não são esses temas considerados fundamentais para a sociedade. O doutor em Relações Internacionais e professor da Universidade de Brasília, Carlos Eduardo Vidigal, acredita que o que tem dominado o assunto durante a campanha é a performance dos candidatos nas redes sociais. G1. Estados Unidos aliviam sanções sobre petróleo, gás e ouro da Venezuela. Os Estados Unidos aliviaram temporariamente, nesta quarta-feira, dia 18, as sanções sobre o petróleo, gás e o ouro venezuelanos. A medida foi adotada depois que o governo de Nicolás Maduro e a oposição fecharam um acordo sobre as eleições de 2024. O Globo. Esquerda, direita, centro. Veja o mapa político da América do Sul após a eleição no Equador. A vitória de Daniel Noboa no pleito de domingo não alterou profundamente a divisão das forças políticas da região, o que conta agora com 8 presidentes de esquerda, 2 de centro-direita, 1 de direita e uma ditadura. BBC Brasil. Javier Milei. Como geração Z se tornou o motor nas eleições na Argentina. Na chamada geração Z, muitos são eleitores de Milei e o conheceram há 2 ou 3 anos através de programas de televisão e das redes sociais, especialmente o TikTok. Pablo, é com você. Beleza, vamos para o nosso editorial. Na histórica crise argentina de 2001, o país teve 5 presidentes em 11 dias. Convulsão política, econômica e social que incluiu corridas bancárias, confisco de depósitos, saques a comércios e manifestações gigantescas ainda está na memória de muitos argentinos. Agora, quase 22 anos depois, uma geração que era bebê, criança ou ainda não tinha nascido naquele convulsionado dezembro de 2001 pode contribuir para definir a eleição presidencial que será realizada no próximo dia 22 de outubro. Em caso de segundo turno, a votação ocorrerá em novembro. Nas eleições primárias, em 13 de agosto, que definiram os candidatos que disputarão a cadeira presidencial, o presidenciável Javier Milei, do partido A Liberdade Avança, venceu em 16 das 24 províncias argentinas e passou a ser apontado como favorito. Milei é um economista de extrema-direita que defende políticas liberais. Ele defende políticas como a redução da idade penal e a legalização das armas. Milei é um fenômeno político na Argentina. Ele se diz outsider, tornando-se improvavelmente um dos candidatos mais populares do país em um momento de insatisfação generalizada com a política tradicional. Defensor do livre mercado e da redução do Estado, ele promete, entre outras coisas, acabar com o Banco Central, reduzir impostos e cortar gastos públicos. Milei também se diz um defensor da liberdade individual, com um foco especial na legalização das armas. Obviamente, esse personagem é um polarizador. Ele é amado por seus apoiadores, que o veem como um salvador da Argentina, ao passo em que ele estimula o ódio aos seus críticos, que o veem, acertadamente, como um perigo para a democracia. Apesar de Milei, o mapa político da Latinoamérica não muda muito daquela conjuntura que a gente já possui. Das 12 nações sul-americanas, 8 são governadas por líderes que se identificam com a esquerda, depois que o ex-guerrilheiro Gustavo Petro foi eleito na Colômbia e o presidente Lula ganhou um terceiro mandato aqui no Brasil no ano passado. Enquanto isso, o Equador está sob nova direção.
Daniel Noboa, filho do magnata das bananas Álvaro Noboa, foi eleito presidente do Equador com 52% dos votos. Ele é o mais jovem presidente da história do país, com 35 anos apenas. Semanas antes do primeiro turno, o Noboa tinha apenas 4% das intenções de voto, segundo as principais pesquisas do país. O avanço se deu, entre outras razões, pelo apoio majoritário da imprensa tradicional burguesa do Equador à candidatura do empresário. Noboa ficará na presidência por pouco menos de 1 ano e meio. Bom, meus amigos, como é que vocês estão observando e analisando todas essas notícias que estão sacudindo a Latinoamérica, em especial esses países aí que eu mencionei? Realmente a conjuntura está bastante preocupante, né? Mas eu sou da opinião, né? Eu considero esses fatos que estão ocorrendo na América Latina, eu não poderia deixar de observá-los a partir de uma, digamos assim, um debilitamento, né, do imperialismo norte-americano, que claramente começa a ter a sua hegemonia questionada, tanto pela China quanto pelo BRIC, pelos países que se agrupam nos BRIC, e claramente isso está sendo visível, né, na agressão da OTAN à Rússia e as tentativas e as provocações do imperialismo para tentar criar um conflito bélico com a China. Isto como consequência do debilitamento econômico e tecnológico dos Estados Unidos, né? Claramente se tornou apenas um país de falsificação de dinheiro e queda na produtividade, na sua capacidade de produção industrial. Isto então provoca, digamos assim, um debilitamento, né, a meu ver, do poder do imperialismo hoje contestado pelos países que optam por comercializar em uma moeda que não seja o dólar. Em relação à Argentina, realmente é muito preocupante, e esse é um processo que não é de agora, não é pelo aparecimento desse sujeito que se diz economista, e na verdade não passa de um nazista, porque claramente ele se autotitula um anarcocapitalista, né? Mas é um nazista a serviço dos interesses do imperialismo norte-americano. Inclusive, ele tem essa força de 30% do eleitorado, né, segundo as pesquisas, justamente respaldado pelas oligarquias rurais da Argentina, que sempre foram servir ao imperialismo, primeiro ao imperialismo inglês e hoje ao imperialismo norte-americano. Isso não é novo, né? Há que se levar em conta, a meu ver, digamos assim, um ataque à ação política, não é? A política está completamente em descrédito, não é? A democracia, inclusive, está sendo contestada, e o desprestígio dos partidos políticos e da atividade política, a antipolítica, a ação antipolítica, né, do Milei,
esto está siendo orquestado claramente pelo imperialismo norte-americano para manter, digamos assim, o seu poder político respaldado nessas oligarquias que hoje estão mergulhadas na especulação financeira, que estão mergulhadas na Argentina. Isso é muito claro, nítido e cristalino, e diria, tem um discurso que penetra muito facilmente, porque é uma economia que na época do Menem foi dolarizada, e agora a Argentina, o povo argentino praticamente não aceita a moeda nacional e opta pela utilização de uma moeda que, inclusive, podemos dizer assim, está em declínio no mundo, né? Mas parece uma doença na Argentina, né? A opção pelo dólar, né? A opção popular pelo dólar, né? O povo não fala na moeda argentina, fala em dólar, né? Enfim, assim, em primeira instância, eu estou me alongando, e desculpem-me me alongar, mas eu vejo a crise da América Latina, a crise na Argentina, isto tem que ser, digamos assim, tem que ser observado desde o ponto de vista geopolítico, desde o ponto de vista dessa disputa e dessa quebra da hegemonia norte-americana no comércio mundial, na economia mundial, né? Mas não quero me alongar, eu acho que outros comentaristas podem, bem, enfim, me coloquem limites. Eu vou pegar o fio de meada do Guilherme sobre as colocações dele sobre o Milei. O Milei, ele é chamado, né, comumente como o Bolsonaro argentino, né? Então ele se define como um anarcocapitalista porque ele tem esse modelo de capitalismo, né, sem regulação do Estado, ou seja, ele defende basicamente o modelo, a cartilha neoliberal inteira, né, que é menos Estado, né, e cada um faz o que quiser, ou seja, né, trazido aqui como um ponto pelo Guilherme, como bem disse, né, as oligarquias, né, os ricos dos argentinos, né, a classe dominante argentina, acha isso maravilhoso, porque justamente aquilo, né, a desigualdade vai perpetuar. Tem uma questão também que tem motivado muito essa onda Milei, né, que esses salvadores da pátria, porque toda vez que a gente tem um momento de crise num país, sempre tem, seja pelas instituições políticas, como trazida pelo Guilherme, ou seja mesmo pela questão econômica, né, sempre existe os salvadores da pátria. O próprio Bolsonaro surgiu dessa figura, né, de salvador da pátria, da pessoa que traz uma vertente de salvação, que tem esse desprezo pela política, mesmo sendo uma pessoa que está 30 anos na política. O Milei, por exemplo, é um deputado eleito na Argentina, né? Então, ele tem o desprezo pela classe política quando ele fala a casta, né? A casta quer dizer o desprezo por toda a população, por toda a camada política argentina. E isso é uma forma de campanha que ele traz para dizer o que eu não sou igual, sabe? Eu vou fazer tudo diferente. Né? De modo predatório, de modo assim, fascista, nazista mesmo, no cerne da palavra, das duas palavras. E o que assusta é a geração Z, né, que são a população mais jovem argentina, ter esse apreço pelo Milei. E, novamente, volto aqui a falar, já falei em outros episódios, bato nesse ponto, olhando para dentro de casa também, da nossa política doméstica, a gente sempre peca muito quando o assunto é comunicação. Né? A gente fala para uma camada já convertida, né? Eu falo que a gente fala para convertidos. A gente não consegue sair da bolha na comunicação, não consegue inovar de formas a alcançar outros núcleos, principalmente as camadas mais jovens, que têm essa descrença mesmo pela política, principalmente na América Latina, né? Ou de países mais pobres, porque tem essa cultura de corrupção, de essa imagem negativa da classe política, e não conversar com essa camada da população é um erro, continua sendo um erro,
E tá aí Bolsonaro, né, que se beneficiou de programas humorísticos, entre várias aspas, aqui para ganhar palco, né? Inclusive surpreendendo a nós também, né? Que não era um nome que a gente acreditava que fosse eleito. Pra gente era só uma bucha de canhão. E aí foi eleito. E aí tá o Milei também, Javier Milei, né? O Bolsonaro argentino, né? Enfim. Mostrando que as redes sociais têm sido, sim, um palco muito importante, que a atuação nesses espaços é muito importante. Ele liderou, né, a eleição realizada no dia 13 de agosto com 30% dos votos, então nem as pesquisas mostravam que Milei despontaria com tanta folga, vamos dizer assim, né, porque ele ganhou com cerca de 2% a mais do que o Sérgio Massa, né, que é o da União por la Pátria, que é da coalizão peronista kirchnerista. Então, é preocupante, assim, ter uma figura como Milei despontando, ter pessoas como Milei e Bolsonaro ganhando espaço, principalmente influenciando essa nova geração na política latino-americana. Puxa, vocês me permitem, tive algumas questões que foram levantadas agora, que eu gostaria de comentar, porque eu acho que essa intervenção ajuda a organizar melhor o debate. Tudo bem? Pode ser? Claro. Há um esvaziamento do debate, né? A matéria do Brasil, de fato, faz alusão a que há um esvaziamento do debate na Argentina como consequência da campanha feita em redes sociais. Bem, sim, podemos levar isso em conta. Entretanto, me parece que o problema é mais profundo. Essa negação da política, essa juventude, né, que tem que enfrentar o esvaziamento da política, né, é uma juventude que se manifesta desde o ponto de vista antissistêmico. Então, há um aspecto positivo. Porque assim, a nossa geração, a geração dos 70, também foi antissistêmica, mas ela buscava, digamos assim, um caminho revolucionário e a superação digamos assim, da exploração capitalista mediante de um horizonte socialista. A nossa geração sonhava, né? No mundo todo, vejam só que esse é um fenômeno no mundo todo, né? A despolitização. Porque nós falamos, por exemplo, de um sujeito desqualificado como Bolsonaro governando o Brasil. Um sujeito desqualificado como Milei diante da possibilidade de vir governar a Argentina. Mas não nos esquecemos também, não podemos nos esquecer de um outro palhaço de auditório que foi levantado a presidente da Ucrânia e é um verdadeiro palhaço subserviente aos interesses do capital financeiro. E claramente, né, um sujeito fascista. Então veja só, Zelensky fascista, nazista, promovido um palhaço de auditório promovido a presidente de um país que foi utilizado pela OTAN para tentar cercar a Rússia, a Federação Russa. Segundo, Bolsonaro, um outro palhaço desqualificado para governar um país e também com um perfil nitidamente fascista, né? Nazista, organizador de milícias, um miliciano completo. Vejam só, miliciano, não é? O que acontece? Por que eu estou fazendo referência a esse surgimento de supostas lideranças, todas com um perfil fascista, todas com um perfil nazista, desqualificados inclusive politicamente? Ora, porque durante muitos anos, desde Margaret Thatcher e Ronald Reagan até os dias de hoje, a esquerda, perdeu a batalha das ideias. Fomos incapazes de poder enfrentar com um programa e digamos assim, e um horizonte
anti-imperialista. E o discurso neoliberal do Estado mínimo, né, levantou, digamos assim, os anseios antissistêmicos, os anseios anticapitalistas da geração de 70, da geração de 60, da geração de 70, o imperialismo, o capital financeiro, os detentores do poder, né, imperial, eles pegaram esses anseios pseudo-libertários, não é isto? E moldaram uma doutrina de Estado mínimo que, vejam só que curioso, né? Que curioso. Na medida em que se desmonta um exército, surgem as milícias. Na medida em que o Estado é retirado, digamos assim, é diminuído na organização da sociedade, a proliferação do crime organizado. Imaginem vocês privatizar o exército. Privatizar o exército estimula a que surjam exércitos de mercenários. Vamos privatizar, então, a polícia, a segurança pública. Surgem as empresas particulares de segurança que cobram uma taxa privada, uma taxa particular. A gente desonera o povo de impostos, de tributos, mas os tributos passam a ser privatizados. Tudo isto a gente foi deixando de lado. E o discurso neoliberal do Estado mínimo foi penetrando e desfazendo a política, destruindo a capacidade política. Então, antes de 2001, no governo do Menem, foi um governo peronista, né, popular, que baixou uma política neoliberal arrasadora. Privatizou tudo que podia privatizar e praticamente extinguiu a moeda argentina e dolarizou a economia. Então, permitiu que as pessoas tivessem conta corrente em dólar, poupança em dólar. A moeda que se utilizava era o dólar. E a moeda argentina passou perdendo capacidade de circulação. Isto é, a Argentina foi perdendo a sua soberania, né, em nome de uma política de Estado mínimo. Esta política de Estado mínimo, na verdade, responde a uma doutrina que foi formulada na época de Margaret Thatcher, inclusive com o apoio de setores de intelectuais, os pseudo-intelectuais da esquerda. Vamos acabar com o Estado porque Marx falou que nós temos que acabar com o Estado. Com o Estado burguês. Mas nós não podemos abrir mão de um Estado que possa organizar a sociedade, né? Hoje está muito claro isso, né? Então, é decir, a termos, digamos, na esquerda, termos negligenciado, digamos assim, ou não enfrentado a doutrina neoliberal desde o nascedouro, né? Na década de 80, principalmente, a doutrina neoliberal de Estado mínimo foi penetrando, foi destruindo a forma de fazer política e foi destruindo a democracia. E hoje nós temos isso, certo, como um denominador comum em todo o planeta. De aí que surgem os Zelensky da vida, surgem os Milley da vida, gente que faz um discurso antissistêmico de aparente, digamos assim, superação do Estado burguês, mas servil, funcional aos interesses dos especuladores e dos Ricardo Salles da vida, desses MLB da vida, desses Catiguri da vida. Gente completamente desqualificada, gente vagabunda desde o ponto de vista da produção, né? Eles são ratazanas dos esgotos do capital financeiro, né? Desprezam qualquer tipo
de função produtiva. Ora, isto é controlado diretamente pelo FED, pelo Federal Reserve, que é a caça da falsificação de dólares. Hoje, quantos trilhões de dólares giram pelo planeta sem lastro econômico real? Ora, é evidente que tentaram bloquear países, tentaram bloquear a Cuba, a heroica Cuba, tentaram bloquear economicamente a heroica Venezuela, tentaram bloquear a Rússia, e todas essas sanções econômicas nada mais demonstram que o dólar é uma arma que tem sido utilizado inclusive desde um ponto de vista bélico. Fora o sustento armamentista, militarista, né, que tenta dar solidez ao dólar, né? Mas, francamente, é uma moeda em declínio. Agora, na medida em que entra em declínio e a gente não, digamos assim, não enxerga uma perspectiva superadora do neoliberalismo, nós temos esses problemas, certo, dos aparecimentos do Milei. E cuidado, companheiros, que nós temos uma janela apenas de 3 anos para tentar, digamos assim, consolidar o Brasil em uma, digamos assim, em uma rota anti-imperialista. E eu vejo com grande alegria a política internacional do governo Lula, que hoje tem um papel preponderante nos BRIC, e uma aliança tão importante e tão profícua com os países dos BRIC. E vejam que curioso, Argentina, que acaba de entrar nos BRIC, vinha tecendo relações muito importantes com a China. A China tem uma estação de acompanhamento satelital no norte da Patagônia e está construindo uma base naval em Tierra del Fuego. Digamos assim, nessa vocação da China de ampliar as rotas de comercialização. Não bastasse isso, a China faz um acordo com o governo da Bolívia, que não é para extrair lítio, mas transfere tecnologia para o governo boliviano para que o governo boliviano instale uma fábrica de baterias que são de interesse da indústria chinesa, né? Então, eles transferem tecnologia, eles não cobram royalty, eles não fazem questão de uma lei de propriedade intelectual, de uma lei de patentes. Não, eles querem fazer fluir a comercialização. Isso tudo acontece na esfera dos BRIC. E nós, no Brasil, nós temos um papel muito importante nos BRIC. Agora, se o Milei ganhar na Argentina, ou mesmo se a Bullrich ganhar na Argentina, essa força brasileira provavelmente vai ser golpeada. Vai ser golpeada porque uma eventual eleição de Milei ou da Bullrich significa um golpe a toda esta, digamos, este conjunto de países que se une em um anseio anti-imperialista e de ruptura com a hegemonia norte-americana. Bem, eu vejo por aí, companheiros, e realmente devemos nos preocupar com essa destruição da política e da democracia. Bem, desculpem ter me alongado, mas eu penso desse modo e espero que contribua para o debate.
Câmbio e fora. Guilherme, eu queria fazer uma pergunta mesmo, assim, enquanto você falava me ocorreu. Como nós, né, que somos da esquerda, como podemos, dentro enfim, das nossas limitações também, né, que tem, enfim, como a gente conseguiria engajar a camada mais jovem para esse debate, né? Porque você falou que na década de 70 existia essa mobilização, né? E agora a gente tem o esvaziamento do debate que, enfim, não só o Milei, né, na Argentina, como aqui no Bolsonaro, e outras figuras aqui, né? Como Mamãe Falei, como Nicolas Ferreira, né? Que é a nova representação da direita, né, principalmente com pautas e apelo para a camada mais jovem, assim, eu fico pensando qual seria o nosso papel, sabe, porque se distanciar também, né, deixar com que as redes sociais façam essa campanha também não é a forma correta pra gente, sabe, a gente deixa a mercê mesmo, enfim, deixa aqui também o debate para os colegas. Quiser comentar sobre isso. Eu queria fazer um adendo, aproveitar que você falou sobre esse assunto, porque dos eleitores do Milei, e aí segundo informações que a BBC apurou, né, a apuração que foi feita lá pela BBC foi a Márcia Carmo, né, que é da BBC, correspondente da BBC em Buenos Aires. Ela apurou que grande parte dos eleitores do Milei fazem parte da chamada geração Z, que são essa geração mais jovem, que está ali na casa dos 18 aos 21 anos, majoritariamente se apresentando como claramente eleitores do Milei, né? Na matéria eles mencionam até uma carreata recente que foi realizada pelo Milei na Bahia Blanca, província de Buenos Aires. E vários jovens entre os 18 e os 21 anos gritavam Milei presidente. E quando eles eram perguntados por um repórter local como tinham conhecido Milei, eles falaram que foi através do TikTok, que é uma das mídias sociais mais recentes e talvez a que mais seja utilizada pela população mais jovem. E aí vai citando alguns casos aqui, como Tomás Bazan, que é estudante, que viu Milei no YouTube e no TikTok e passou a segui-lo até tornar-se seu eleitor. O que eu quero levantar aqui, antes de passar a palavra, é o seguinte: talvez não é que a gente deixe que as mídias sociais pautem o debate político, mas tal qual espaços urbanos foram ocupados como resistência a ditaduras ou a partidos conservadores repressores, dessa mesma forma, as mídias sociais elas se apresentam como trincheiras dessa forma, só que trincheiras digitais, que precisam ser dominadas, precisam ser ocupadas para assim fazer frente a esse indivíduo. E é o caso do Brasil. O caso do Brasil foi claramente isso, uma dominação trincheira a trincheira, não pelos progressistas, não pelos partidos trabalhistas, não pela galera da esquerda. Foi uma trincheira ocupada por setores conservadores através de indivíduos jovens que tinham apelo junto com a população da geração Z. E isso se demonstrou muito viável eleitoralmente. A gente falou sobre a Mamãe Falei, tem aquele indivíduo lá de Minas Gerais, que eu não lembro o nome dele, Felipe Bonsanto, se você lembrar me diga. É o Nicolas Ferreira, né? Que é uma representação desses caras jovens. Ele é um cara vazio, é um cara de uma religiosidade, eu ia falar xiita, mas isso é preconceito, né? De uma religiosidade extremamente conservadora ou pseudo-conservadora, que foi eleito pelo YouTube. E ele se elegeu pelo YouTube. Outro caso foi aquele policialzinho lá que foi caçado, acho que Gabriel alguma coisa, que por trás dos panos ele era um abusador de menores, ele era um estuprador, ele fazia o diabo com pessoas, fazia assédio moral. Gabriel Monteiro. E ele se apresentou. Fernando Holliday também é um exemplo, né? Pois é. Fernando Holliday. Então, assim, essa trincheira das mídias sociais, ela deveria ser um palco a ser
conquistado tal qual conquistávamos, ó, como se eu fosse guerrilheiro, tal qual os ativistas, guerrilheiros, militantes nas décadas de 60 e 70 ocupavam espaços públicos, ocupavam praças, ocupavam as ruas para poder ter sua voz ouvida, né? Eu vivo debatendo isso e tentando responder. A companheira fez uma pergunta, você fez uma intervenção e motiva que eu possa falar o seguinte: camaradas, permita-me lhes chamar de camaradas. Não nos conhecemos pessoalmente, mas vocês são inspiradores. Veja só, primeira coisa, não nos deixemos impressionar para poder clarear a nossa mente. Não deixemos-nos impressionar como os intelectuais que foram nos despojando de força, como a Hannah Arendt, impressionada pelo autoritarismo. Não nos deixemos intimidar, impressionar, não sejamos impressionistas. Primeira coisa, não nos impressionemos com essas ferramentas que estão hoje, que estão muito disponíveis para qualquer um. Impressionemos-nos com a nossa incapacidade de responder de modo didático, de modo pedagógico, para formar uma opinião. Então, o que eu quero dizer? Vejam só. Há uma coisa que é interessante na juventude. Há um anseio antissistêmico. Porque o sistema, a democracia burguesa, realmente ela não atende mais às necessidades para organizar a sociedade. Então, há uma despolitização. E na despolitização, o caos toma conta. Então, é dizer, não há como organizar a sociedade. Agora, vejam só. Vamos lá, por mais complexo que seja, digamos assim, a possibilidade de construir uma narrativa, um discurso, que permita levar a sério as discussões, vamos lá. No período da luta contra a ALCA, eu fui um dos coordenadores da campanha da ALCA em São Paulo, e acompanhei a coordenação nacional da campanha contra a ALCA e falava para nós, é um tema muito complexo, vocês não vão conseguir, nós temos que ter um discurso mais fácil. Fizemos uma tremenda de uma campanha, que estava muito bem organizada, com um ponto de partida e um ponto de chegada. O ponto de partida foi reunir milhares de militantes e capacitar esses milhares de militantes para fazerem debates, promover a discussão nas escolas, nas igrejas, nos clubes de futebol. A gente fez palestra até nas torcidas organizadas. Hoje, por exemplo, a Gaviões da Fiel não sai da Escola Florestan Fernandes do Movimento Sem Terra desde a época da campanha contra a ALCA. Ajudou a politizar uma série de ativistas que estavam se perdendo. E nós conseguimos fazer uma campanha que foi vitoriosa. Então, hoje no Movimento Sem Terra, a gente debate essas questões. Inclusive agora está sendo feito um curso que vai entrar agora na segunda fase, que discute soberania e defesa. Estamos discutindo a geopolítica hoje no planeta Terra. E nós chegamos a ver aqui que há temas que, se a gente não se deixa impressionar com essa vulgaridade proposta pelos Kim Kataguiri da vida, pelo Ricardo Salles, vejam o que aconteceu na CPI do Movimento Sem Terra.
foi uma derrota desses gusanos, foi uma derrota política, ideológica desses bastardos, né, que nada mais são do que especuladores no capital financeiro. Foram derrotados. Por quê? Ora, porque nós, o Movimento Sem Terra, estamos pautando questões que são essenciais para todas as classes sociais no Brasil. Estamos pautando a segurança alimentar, a segurança e a soberania alimentar. Porque mesmo a burguesia hoje não tem mais controle sobre os alimentos que estão sendo fornecidos, né? Mesmo eles comendo picanha, né? Picanha de primeira, é picanha de um gado anabolizado, cheio de antibiótico, né? Eles não têm, ninguém tem mais segurança alimentar, né? Então nós estamos pautando essa discussão para gerar, para penetrar e para politizar, né? É dizer, para dialogar com o povo para organizar e organizar para mobilizar. Essa é a nossa base conceitual. Nós temos que buscar os elementos que realmente permitam o diálogo, e isso tem que ser vinculado a um interesse imediato, a um interesse mais, digamos assim, mais íntimo das pessoas. Penetrar nesse íntimo, promover esse diálogo, organizar a partir desse diálogo e organizar para mobilizar. Outro tema muito importante que nós estamos tentando pautar para promover o diálogo, dialogar para organizar e organizar para mobilizar. É o diálogo referente às alterações climáticas. Alterações climáticas que são resultado de um modelo de produção que produz, acima de tudo, desperdício, né? Que produz, acima de tudo, o despilfarro, como se diz, a produção de lixo. Vejamos, por exemplo, outro tema que precisa ser debatido. Qual é hoje uma das principais indústrias produtoras de riqueza, senão a indústria armamentista? Quantas toneladas de ferro, quanta energia produzida para poder fabricar um tanque de guerra, um tanque inservível, um tanque inútil, um tanque para destruir vidas. Ou então, aviões de combate, certo? Isto é uma afronta à racionalidade, e isso as pessoas compreendem. Então, hoje nós temos que mostrar para a sociedade, nós temos que dialogar estas questões que são vitais, que são essenciais. Dialogar para organizar e organizar para mobilizar. Para mobilizar, inclusive, na esfera do político. Para derrotar, como nós derrotamos o Ricardo Salles e sua quadrilha na CPI que visava desmoralizar o MST. O MST saiu da CPI muito mais fortalecido, porque foi possível, a partir dessa CPI, mostrar para o Brasil inteiro que o Movimento Sem Terra não é apenas o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, o maior exportador de arroz orgânico da América Latina. Nós estamos desenvolvendo uma política de segurança alimentar articulada nas preocupações ambientais, na saúde alimentar, promovendo a agroecologia. Estas coisas a pequena burguesia compreende. Estas coisas nós temos que levar e debater nas escolas, nas igrejas católicas, pentecostais, na igreja, em todos os lugares. E nela inserir a nossa denúncia sobre as falcatruas que significam a redução do Estado. Queremos sim um Estado forte, com uma economia forte que possa distribuir renda. Isto as pessoas compreendem.
E este é um debate que está ausente e nós precisamos promover. Um pouco tentando responder à companheira, não sou dono da verdade, a gente não é dono da verdade, mas nós estamos também preocupados, como a camarada, em formular, digamos assim, um programa popular para o Brasil, um programa que nos permita politizar a nossa relação com as pessoas. Não vai ser, claro que o TikTok, que essas redes sociais, elas são importantes, desde que a gente tenha capacidade de sintetizar e de mobilizar as pessoas, de dialogar com as pessoas, mesmo através dessas ferramentas como o TikTok e as redes sociais, mas dialogar com coisas que sejam essenciais, que possam nutrir e ir ao encontro das preocupações reais das pessoas. Posso estar sendo idealista, eu acho que, de certo modo, todos nós não podemos deixar de ser idealistas, mas com um pé na realidade, né? Então, eu acho que está faltando justamente essa capacidade de dialogar, que não é apenas uma questão instrumental de ferramenta, essa ferramenta ou aquela ferramenta, ela também tem que ter um conteúdo. E nós estamos avançando, companheiros. Vejam só vocês mesmos, nesse podcast, que eu nem sei falar essa palavra em inglês, nós teríamos que utilizar uma palavra nossa, em português. O que é uma rádio peão? Por que não vamos chamar de rádio peão? Não, é podcast. É assim que se pronuncia? Eu não sei. Bom, enfim. É rádio peão, camarada. É rádio peão. Vamos falar as coisas... vamos falar as coisas na nossa língua, para que seja compreensível. Vamos trazer a nossa cultura tão rica. A cultura brasileira, latino-americana é de uma riqueza incalculável. Vamos usar ela, camarada. Não vamos utilizar esse linguajar imperialista, colonialista, né? Nós temos, por exemplo, esse esforço que vocês estão fazendo. Nós temos o Brasil de Fato, um jornal que vem sendo construído e que ganha cada vez mais e mais adeptos. Nós temos várias redes sociais, como, por exemplo, e vários programas como o 247, como o Opera Mundi. Estamos crescendo, camarada. Agora, nós temos que contribuir com o tipo de discurso, qual é o tema que nós vamos colocar para debater com o nosso povo. E volto a falar, seguindo esses 3 caminhos que a gente está optando, é dialogar para organizar para mobilizar. E por último, quero compartilhar com vocês que uma das ações políticas que o Movimento Sem Terra também está amadurecendo já há alguns anos é a construção de um Congresso Popular, para além do Congresso Institucional. Estes são fóruns de debate realmente formuladores de possíveis políticas públicas, de uma possível legislação de caráter popular. Nós trabalhamos a perspectiva de um projeto popular que está norteado por um Estado que possa ser soberano, que possa dignificar o brasileiro, que possa dignificar o cidadão brasileiro e tirá-lo dessa fantasia promovida pelos promotores da Faria Lima ou desses vagabundos como o Ricardo Salles, o Kim Kataguiri, ou aquele outro Holiday, e esse bando de bosta que nada constroem, que em nada contribuem com o Brasil ou com a sociedade brasileira, a não ser descapacitá-la. E isso acontece na Argentina com esse Milei, isso aconteceu na Ucrânia com aquele Zelensky, um bando de gente vulgar. Aqui já tentaram, inclusive, até com o Luciano Huck. Antes do Bolsonaro queriam construir o Luciano Huck. Imagine você, é dizer, que há um ponto, há um comum denominador, né? É dizer, na promoção de gente que despolitiza, gente que joga o povo e a consciência
do povo brasileiro no esgoto. Nós vamos fechar esses esgotos e vamos deixar o esgoto para que esses ratos da Faria Lima se afoguem no esgoto. Mas nós vamos lutar para que o povo brasileiro possa festejar a vida com essa cultura rica que o Brasil tem. E por isso eu confio e eu tenho certeza que o imperialismo, nós vamos derrotar o imperialismo no Brasil e na América Latina. Não nos deixemos impressionar. Venceremos, companheiros, venceremos, camaradas. Gostei do nome Rádio Peão, hein, gente? Vamos aderir. Nossa, sensacional esse nome. Tô assim, ó, votando aqui para que seja assim. Maravilha, maravilha. Até a respeito de do que o Guilherme tem comentado, do que a Catiane falou, até do que o Pablo falou aqui a respeito da forma, né, com que o Milei tem usado, com que as pessoas da direita têm usado, né, e como eles têm sido vistos e como eles têm se colocado ante o sistema. E aí até uma crítica, né, autocrítica para a esquerda. Isso já está muito claro e a gente tem vários exemplos, inclusive na Europa, nos Estados Unidos, na eleição do Trump, no Brexit, na Europa, a forma de comunicação fácil e de como eles ganharam as redes sociais, né? A direita hoje, em qualquer lugar do mundo, ela é dominante nas redes sociais. Ela tem ganhado muito isso. E até o que o Guilherme falou, a forma com que a necessidade do debate, a forma de encontrar maneiras e possibilidades de comunicação que a esquerda precisa desenvolver para poder se fortalecer e poder atingir essa geração Z, né, que tem sido tão bombardeada, que tem sido tem recebido tanta informação de uma maneira tão simples, numa linguagem tão simples, que tem convencido tanto eles. E é uma geração que é tão complexa, é uma geração que não sabe se aprofundar, é muito superficial e não tem o costume de se aprofundar nos assuntos. A gente precisa descobrir maneiras de chegar até essas pessoas, porque a direita descobriu uma forma, que é o discurso fácil, que é mostrar que é a dolarização que vai resolver o nosso problema, é a vida de status em rede social que vai resolver o nosso problema, a possibilidade da legalização de venda de órgãos que vai resolver o problema, e por aí vai. E a gente sabe que não é muito bem assim, né? Parece que na Argentina a gente está perdendo a esquerda está perdendo essa possibilidade agora, com o Milei à frente aí das pesquisas. A gente perdeu isso no Brasil, mas a gente precisa muito fortalecer cada vez mais. Essa questão das eleições que ocorreu, por exemplo, no Equador, foi também reflexo dessa dominação das redes sociais, porque Pablo, por exemplo, no início citou sobre o Equador como um país que teve uma presença da mídia burguesa hegemônica muito forte, apoiando Daniel Noboa, mas o próprio Noboa, ele também se utilizou muito das redes sociais num estilo similar a um político que até Pablo é, entre aspas, fã, né, Pablo, que foi o Collor. Porque nas redes sociais o Noboa se aparece como o outsider, aquela pessoa que pratica exercícios, a pessoa saudável, ou seja, aquela pessoa com o preparo para os desafios políticos. E ele, o Noboa, ele se apoiou bastante na questão de combate à criminalidade, já que essa campanha foi uma campanha que teve uma questão, digamos, de violência muito alta. Ele aproveitou esse norte e se apoiou nisso, porque a campanha dele tinha a base exatamente no sistema judiciário, sistema penal, e ele se apoiou muito nisso, ou seja, aquela pessoa que vai ser o responsável por acabar com determinado problema. Na Argentina tem o Milei, que é outro também que está se apoiando muito nas redes sociais, nessa questão das redes sociais, para angariar eleitores. E a gente lembra que as redes sociais ela tem uma vantagem, digamos, muito imensa sobre qualquer outra mídia, que é bombardear seus eleitores 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, com notícias sobre você.
É uma coisa até que é comentado, que os políticos aqui do Brasil, principalmente da extrema-direita, se utilizam do Congresso como estudos para estar ali sempre postando reels, stories, vídeos, e para colocar em suas redes sociais, porque essa é a vantagem da rede social, você poder bombardear o seu eleitor ali 24 horas por dia ali nos grupos de Telegram, do WhatsApp, nas suas redes sociais o tempo todo. O Noboa, como eu disse, ele se apoiou nisso, sendo aquela pessoa jovial, disposta a mudar os rumos da justiça equatoriana. O Milei é o antipolítico político, porque ele já é político, mas ele se diz o antipolítico. É uma coisa assim que eu não consigo entender. Um político que se diz antipolítico. E se apoia exatamente naquele discurso fácil de resolver os problemas com um estalar de dedos. Estalei os dedos aqui e acabei com a inflação. Estalei os dedos novamente e valorizei minha moeda. No caso da Argentina, não é nem valorizar a moeda, é extinguir a moeda argentina, ou seja, extinguir um dos seus fatores principais de soberania, porque a soberania de um país é também a partir de uma moeda forte, uma moeda que ele pode se impor com relação às suas condições econômicas, e exatamente tirar um desses pilares de soberania e colocar um pilar de soberania externo, que no caso seria o dólar americano, e fazer isso como se fosse um milagre. E vários economistas dizem, no primeiro momento isso pode dar certo, futuramente não. E vários países tiveram exatamente problemas com isso, e Milei está propondo isso e utilizando suas redes sociais com esse intuito. E um último ponto que eu ia falar aqui, rapidinho, é sobre essa questão da Venezuela. Liberar para ter negociação. E no caso lá da Venezuela, é só petróleo que os Estados Unidos querem. Estão desesperados por petróleo. Porque com esse conflito no Oriente Médio, qualquer hora a Arábia Saudita e Emirados Árabes diz, vamos bloquear um pouco o envio de petróleos para vocês. E eles precisam de petróleo. E logicamente, os embargos vão sumir da Venezuela com relação ao petróleo. A mesma coisa aconteceria com Cuba. Se Cuba tivesse petróleo, menino, Biden ia estar lá em Havana dizendo, vocês são meus amigos e me dê petróleo, que eu estou precisando. E eles vão fazer isso com Maduro e qualquer outro país que tiver petróleo. Ou eles fazem dessa forma, botam embargos e depois abrem os embargos quando necessitam, ou invadem de vez um país e tenta tomar força. Eu queria, Paulo, eu queria fazer uma consideração final um pouco a partir do que o Felipe estava falando. E eu volto a reafirmar, realmente as redes sociais são uma ferramenta, mas o que está faltando é que a gente possa sintetizar, certo, o nosso discurso para a gente poder fazer, digamos assim, um diálogo, para promover um diálogo com a população em cima das questões que nos preocupam essencialmente. Eu volto a falar que as questões que preocupam é um comum denominador para qualquer cidadão, está relacionado tanto à saúde, à segurança alimentar, quanto às questões climáticas e à violência que o imperialismo está espalhando pelo mundo. Né? Nós temos que mostrar e deixar muito claro que o imperialismo norte-americano, que os ingleses, que os franceses estão desesperados, perdendo terreno e promovendo a morte. O que os Estados Unidos está fazendo lá com o seu capacho israelense, isso está promovendo uma desmoralização generalizada. Mesmo com os da Atena falando a favor de Israel, com a CNN falando em favor de Israel, ninguém mais acredita. O que Estados Unidos tem que fazer lá? Evidentemente que nós sabemos que é como consequência da sua voracidade por petróleo. Né? Mas, vejam só, eles perderam a guerra na Síria, perderam a guerra no Iraque, perderam a guerra no Afeganistão. Eles são perdedores de guerra, mas eles semeiam a morte por onde passam. Estas coisas nós temos que deixar muito claro, e está ficando claro
para toda a humanidade. Então, não nos deixemos impressionar com as redes sociais, que de fato são um instrumento importante que nós temos que manejar e estamos começando a manejar. E por último, dizer que não é apenas uma questão de segurança alimentar e de questões climáticas, também uma questão da corrupção da justiça. Isso no Brasil ficou muito claro. Hoje todo mundo sabe, todo mundo debate que a justiça foi corrompida durante o período da Lava Jato. Esteve a serviço de interesses estrangeiros que dilapidam o patrimônio nacional. Tudo isto está cada vez mais claro e por isso é que nós conseguimos um governo muito mais avançado do que o governo que conseguiram na Argentina. E por isso eu acho que nós temos um caminho para trilhar que tem que estar ao alcance de todos. Câmbio e fora. Vamos para as indicações. É um momento em que a gente vai fazer essa curadoria aí para os nossos ouvintes. Nós homenageamos, né, nessas indicações as pessoas que nos ajudam a manter o projeto de pé, que são os nossos apoiadores. Hoje eu tô com quem aqui? Com o Felipe Monsanto? Isso mesmo. Felipe Monsanto, quem são os apoiadores homenageados da noite? Essa semana a gente vai oferecer as nossas indicações para 2 apoiadores bem especiais, que é o Alex Andrade e a Cibele de Oliveira Schneider. A gente agradece muito o apoio de vocês, por estar conosco, estar sempre do nosso lado e acreditar no nosso trabalho. Então, a gente dedica essa semana as indicações exclusivamente para o Alex Andrade e a Cibele de Oliveira Schneider. Um grande abraço e muito obrigado. Perfeito. Eu não sei se Guilherme chegou a sugerir música, que a gente tem uma playlist, a gente compartilha música com os nossos ouvintes. Você chegou a mencionar? Sobre recomendações, eu acho que é muito importante que as pessoas conheçam, principalmente os ativistas, né, que conheçam o que foi a Segunda Guerra Mundial e o nazismo. E tem um filme que eu recomendo que chama-se Vá e Vê. Chama-se assim, Anda e Vê. É um filme que relata os massacres que o exército nazi promoveu com alguns traíras, como os Zelenskis da vida, as matanças que promoveram na Bielorrússia. É um filme imperdível e muito didático, que eu recomendo para todo mundo. E para leitura, eu recomendo toda a coleção organizada por Jorge Amado, que são os romances do povo, para fortalecer o espírito combativo de toda a nossa juventude militante. Eu gosto muito, uma música que me encanta, é aquela todas as do Caetano Veloso. Enfim, todas as do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, são maravilhosas, né? Mas é aquela do planeta Terra, como chama? Terra. Eu adoro essa música, ela é maravilhosa. É para curtir a vida. O Caetano é um compositor, um poeta e um intérprete maravilhoso. Ele e a família toda, né? Então é muito melhor que essas músicas batistacas, destrutivas da música. Viva Caetano Veloso e viva Gilberto Gil. Eu queria também recomendar um livro que me parece também são as memórias do Marechal Zhukov, que relata como o Exército Vermelho derrotou, batalha por batalha, o exército apoiado pelo imperialismo inglês, derrotou
o Exército Vermelho derrotou o exército nazista pro-imperialista. Vale a pena, é um livro que inclusive foi editado pela Biblioteca do Exército Brasileiro. Vejam só que incrível. Memórias do Marechal Zhukov. Recomendo a todos. Indicações muito interessantes, viu? Que bom que você as fez, porque a gente muitas vezes não tem a oportunidade de conversar com uma pessoa que teve um passado de luta assim tão grande, né? E não no Brasil, em outro país. Então pra gente é um aprendizado fantástico, um aprendizado que a gente leva pra nossa vida. Bom, vamos fazer a rodada aqui de indicações. O Guilherme já deu as dele. Meus amigos, eu vou fazer as minhas aqui rapidinho, tá? Para assistir, eu vou sugerir um mini doc feito em homenagem ao título mundial da Copa do Mundo que a Argentina ganhou aí, a última, né, 2022. O nome do documentário chama-se Alta en el Cielo. E ele fala um pouquinho, trazendo alguns depoimentos de jogadores, comissão técnica, como foi essa escalada da seleção argentina rumo ao título mundial que ela não via há muito tempo, né? Então fica aí a dica para vocês assistirem. E para a nossa playlist, vou mandar aqui Grão de Areia, do Rubel. E faz parte do meu show numa versão, essa música do Cazuza, numa versão da cantora Marmundi, né, uma cantora aí dessa nova geração da música popular brasileira. Bom, e aí, meus amigos, vocês gostariam de sugerir o quê? Fala aí. Vou fazer as minhas indicações aqui já também. Ainda pegando na linha dessa de música popular brasileira, eu vou indicar um filme que acabou de sair nos cinemas, que é Meu Nome é Gal, contando a história ali da descoberta, né, de Gal Costa, quando ela ascende ali no meio da ditadura militar, aquele movimento do nascimento dela, até na questão do álbum, né, de homônimo ao nome do filme, do Meu Nome é Gal. Então, conta uma história bem legal, eu acho que faz um paralelo bem interessante, mostra o poder dela, a influência dela dentro da ditadura militar, né? Então fica aí de dica, tá nos cinemas, o filme da Gal Costa. E a atuação assim da Sofia Charlotte tá sensacional. Para ouvir, eu vou indicar uma versão do Admirável Chip Novo da Pitty, regravada pelo Planet Hemp. A Pitty lançou nas últimas semanas relançou, na verdade, né, o álbum dela Admirável Chip Novo, que foi o álbum de lançamento dela, com regravações de vários cantores. E um deles, que está bem interessante, é essa música, o Admirável Chip Novo, com a versão do Planet Hemp. E eu tenho ouvido muito, ainda mais nas últimas semanas, aí, com as interações do Papa, com o pessoal também falando para o Papa poder ir lá no Oriente Médio, entre Israel e Palestina, e acabar com a guerra, falar para ele ir lá e acabar com a guerra logo. O Papa é Pop, do Engenheiros do Havaí. Ficam aí, então, as minhas indicações de música dessa semana. Admirável Chip Novo, do Planet Hemp, e o Papa é Pop, de Engenheiros do Havaí. Bom, então eu já vou fazer as minhas indicações aqui também. Bom, dica de filme que eu vou deixar é 1985. Já indiquei esse filme aqui em outra ocasião, volto a indicar novamente, que fala sobre como foi o processo de julgamento da Argentina. Diferente do Brasil, a Argentina não teve anistia, então como foi esse processo. É um filme muito bacana, né? Obviamente que é o resumo, mas conta muita coisa sobre como foi a ditadura na Argentina. Enfim, né? Então acho que vale a pena, já que a gente está falando aqui de América Latina, e falar também sobre a possível eleição, né, a vitória de Milei, e que tem a sua vice que apoia a ditadura, né, que defende a ditadura da Argentina, que foi uma das mais sanguinárias da América Latina. Então deixo aqui como indicação esse filme. E artigo eu vou deixar, né, dica de leitura, eu vou deixar o artigo da nossa colega, nossa companheira Soledad Bravo, né, também, que escreveu para o portal Águia, que é Vira Argentina,
que é um artigo que ela fala quem é Milei, né, como despontou Milei na Argentina e do movimento que se tem na Argentina para tentar virar voto e para que Milei não vença essa eleição, pelo menos, ou ganhar mais tempo para o segundo turno. Então, deixa a indicação aqui, esse artigo, Vira Argentina, da Soledad Bravo. Deixo como indicação de música, enfim, né, eu tenho Impossível, esse genocídio, né, que embora muitos veículos de imprensa teimem em nomear, do que está acontecendo na Palestina, com os palestinos, sendo assistido e aplaudido por muitos, né, principalmente com os canalhas que nos rodeiam. Então, numa reflexão essa semana, ouvi uma música do Racionais chamada Jesus Chorou, principalmente pelo apelo midiático de que Israel ainda, para muitos neopentecostais e pentecostais e cristãos tem, né, na figura de quem foi Jesus, enfim, tendo como terra sagrada. Essa música, assim, é uma trilha sonora do que a gente está presenciando, que é Jesus Chorou dos Racionais, né? Então, deixo aqui como indicação. E uma música da Elza Soares e da Pitty, chamado Na Pele, que fala muito sobre essa questão do ser, quem somos, né? No mais sentido mais intrínseco do ser mesmo, de quem somos. Estamos na nossa pele, fazendo o que nós queremos, no sentido de assumimos a nossa identidade, né? Isso me veio como reflexão na Argentina, justamente por isso, porque uma pessoa que fala de dolarizar a moeda, né, até essa crise mesmo de identidade, de quem somos, de quem queremos ser, até no Brasil, né, sobre essa figura do Lula tá tendo essa figura de protagonismo, e os próprios brasileiros estarem menosprezando, né, desse protagonismo que o Brasil está exercendo, sabe? Esse orgulho de ser quem se é. Então, deixa essa música aqui como indicação, né, Na Pele, da genial Elza Soares e da Pitty. Essas são as minhas indicações. Indicações maravilhosas. Obrigada, Guilhermo. São mesmo muito boas. As minhas indicações, eu vou indicar um vídeo da TV Historiante, que é uma animaçãozinha sobre o povoamento das Américas, que você pode acompanhar esse vídeo lá na TV Historiante, o nosso canal no YouTube, que ele é bem didático e vai explicar de forma bem prática e bem acessível como foi o povoamento aqui do continente americano. E vocês podem completar os seus estudos depois dessa videoaula lá na TV Historiante do Povoamento das Américas com o livro Pré-História do Brasil, de Pedro Paulo Funari e Francisco Silva Noeli, que é um livro da editora parceira do Historiante, um livro da editora Contexto, que você pode adquiri-lo lá na editora Contexto, usando o nosso cupom de desconto, Historiante20, ou se você acha que está com sorte, você pode concorrê-lo no sorteio mensal de livros do Historiante. Aí você pode participar desse sorteio através do nosso apoia.se/historiante, através do aplicativo Orelo, que é um aplicativo bem simples e fácil que você pode acessar para ouvir seus podcasts, ou através do nosso Pix, do Historiante, que é ohistoriante@gmail.com. A partir de todas essas formas, você tanto pode concorrer ao sorteio mensal de livros, como também fazer parte do nosso grupo secreto do Historiante, que tem, inclusive, até foi lançado no finalzinho da semana passada um áudio sobre esse conflito entre Israel e a Palestina, no caso, um podcast exclusivo sobre a história desse conflito. E como músicas, eu vou indicar duas músicas. Uma delas de uma banda espanhola chamada Sin Dios, a música Alerta Antifascista, que a banda Sin Dios, ela tem essa pegada mesmo, antifascista, antiburguesa, e essa música, ela vem abordando, logicamente, um manifesto contra o fascismo, e esse alerta que todos devem manter com relação ao fascismo. E a outra música é da banda System of a Down, que é a música Biobe, que é uma música que tem um refrão bem marcado, que fala por que eles só mandam os pobres para a guerra.
que é uma música de protesto com referência a por que não se mandam os ricos para a guerra. Porque os presidentes que declaram as guerras não vão eles mesmos para a guerra, eles só mandam os pobres. Que é uma banda, logicamente, para quem não sabe, System of a Down é uma banda que mesmo, digamos, radicada nos Estados Unidos, tem seus integrantes libaneses, armênios ou descendentes desses dois países. Estão aí minhas indicações. Ok, e assim chegamos ao final de mais um episódio aqui do Historiante. Eu queria agradecer a você que nos ouviu até o finalzinho e curtiu aí os nossos papos. Guilherme, muito obrigado pela sua presença, viu? Imagina, disponha. Eu fiquei também muito feliz de poder participar e agradeço muito o convite. Abraço e bom trabalho a vocês. Catiane, Kleber, Felipe, abemos o podcast? Abemos! Pediu com Massa Branca. É isso aí, temos mais um episódio na conta. Um grande abraço a todos e todas. E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3, tchau! Até o Kleber participou dessa vez, hein? Catiane fechou o microfone, por quê? Foi Catiane, Eu fechei. No começo fechou. Tá com vergonha da gente? É isso, Catiane? Não, gente. Você tem vergonha de Não. nós, Catiane? Nossa, pior que eu falei tchau aqui,